Olá, professora, olá, professor. Eu sou a tia Patinha, pedagoga, psicopedagoga. E hoje eu quero apresentar para vocês uma apostila que eu produzi há um tempo e que hoje eu quero mostrar para vocês exatamente o que tem dentro dessa apostila. Qual é o objetivo dessa apostila? O principal objetivo é facilitar o trabalho do professor na elaboração de atividades. Então, você que é professor de primeiro ano, de segundo ano ou mesmo de terceiro ano, principalmente esses professores que trabalham com alfabetização, que precisam de atividades para aulas remotas, essa apostila ela vai facilitar o seu trabalho no sentido de você trabalhar com as crianças o alfabeto. Vem com sugestões de atividades que podem ser elaboradas e executadas em casa. E assim você terá um caderno de atividades com sequência, do alfabeto completo para que a criança possa ser trabalhada e apropriar da escrita do alfabeto e da leitura do alfabeto. O mais importante é que esse material pode ser trabalhado com os pais, Suponhamos que aqui esteja um pai, uma mãe me assistindo e que está com alguma dificuldade para orientar ou para ajudar o seu filho. Ela pode ter esse material de apoio também, porque a criança vai ter oportunidade, é só ler o comando para a criança e a criança vai poder executar sozinha essas atividades. Então, são atividades que têm o objetivo de facilitar o trabalho, facilitar o entendimento, a apreensão do conhecimento, principalmente do alfabeto, não só a escrita do alfabeto, mas o entendimento que vem a ser as letras, as 26 letras, que com ela as crianças vão descobrir que com 26 letras elas podem escrever uma infinidade de palavras, quantos livros elas veem, quantas revistas, quantos materiais escritos que elas veem com apenas 26 letras do nosso alfabeto. Então é importante que as crianças entendam por que a gente escreve, não é? É importante que as crianças percebam que a escrita, ela é o resultado daquilo que a gente está pensando. A gente pensa e a gente pode escrever aquilo que a gente está pensando. Quando a gente está escrevendo, a gente está notando o nosso pensamento ou então aquilo que a gente está falando. Por isso que cada vez que a gente vai trabalhar com a criança o alfabeto, cada letra, é bom que a gente pronuncie cada letra, pronuncie o fonema, porque nós precisamos trabalhar a consciência fonológica, que vai facilitar o entendimento, a aquisição da leitura e da escrita das crianças. Então, essa apostila vem contribuir com a atividade escrita para as crianças. Tem atividade que elas vão pesquisar, que elas vão recortar e que elas vão escrever com direcionamento com letra bastão, somente com letra bastão. Por que isso? Porque as crianças, antes delas aprenderem a ler, elas veem, o contato que elas têm maior é com a letra bastão. Então, a letra bastão é mais fácil para elas aprenderem a escrever, a iniciar esse processo da escrita. Então, nós vamos trabalhar com a letra bastão e depois faz a transcrição para a letra cursiva. Mas essa transcrição da letra cursiva, isso aí pode ser mais tarde. O importante agora é a criança entender o porquê que ela escreve, para que ela escreve e qual é o objetivo da escrita. E se ela está escrevendo, então por que não vamos aprender a escrever de uma forma direcionada para que quando for fazer essa transcrição para a letra cursiva, ela não apresenta dificuldade para fazer a letra cursiva de uma forma direcionada, orientada. E a letra cursiva também é uma técnica. E sendo técnica, ela vai ter que aprender a fazer e tem uma metodologia, tem um método para você começar a ensinar a criança as letras, A letra cursiva, como que escreve o A, como que escreve o B, como que escreve o C, enfim. Tudo isso é questão de técnica. Então,
essa apostila veio favorecer a você, professor, com atividades para crianças que precisam conhecer o alfabeto, identificar o alfabeto, aprender a escrever as letras de forma direcionada. Eu tenho várias atividades que vão ajudar e colaborar com o seu trabalho, vai adiantar o seu trabalho. E com relação a alinhar a BNCC, você vai poder organizar o seu planejamento de acordo com essas atividades. Por exemplo, se você vai sugerir que a criança faça uma atividade, tipo essa daqui, por exemplo, isso aqui é uma das atividades. Aqui está apresentando a letra A para a criança e está falando assim, ó, passe o dedinho em cima de mim na direção das setas. Em seguida, escreva meu nome quantas vezes quiser no espaço abaixo. Então, nós vamos trabalhar o quê? Com a escrita. Aqui nós temos a seta indicando para a criança como que ela vai fazer, não é? A letrinha A. Então, se a seta está indicando como ela vai fazer a letrinha A, então, aí o que acontece? Ela vai fazer aqui e, acompanhando a seta, ela vai fazer quantas vezes ela quiser. Se você for pegar lá na BNCC, você vai pegar, você vai olhar, por exemplo, eu estou deixando aqui, ó, o código que você pode identificar lá com a BNCC. Outra coisa, a criança precisa aprender a identificar, né, as letras, identificar os símbolos e os números. Então, tem essa atividade aqui, onde ela pode, isso aqui é uma das atividades, né? Porque são mais de 60 atividades somente com o alfabeto. Aí, olha, pinte de vermelho a letra A e de verde a letra B, que você encontrar no quadro abaixo. Então, ela vai pintar a letra A e a letra B. Olha bem, se eu trabalhei a letra A várias vezes, isso aqui já trabalhei a letra B também com as crianças. Então, aqui nós já vamos trabalhar com uma dificuldade maior, porque ela vai trabalhar a letra A e a letra B, associar as duas letras. Então, ela vai identificar aqui qual que é a letra A, qual que é a letra B e vai pintar a letra A e a letra B. Veja bem, aqui eu já incluí mais letras, que é a letra A, a letra B, a letra C, né, e a letra D. Então, as atividades, elas vão tendo um grau de dificuldade maior à medida que o alfabeto vai avançando. Então, por isso que eu falo que essa apostila, ela é interessante para as crianças acima de 5 anos, depende da turma. No caso, o primeiro, segundo e terceiro ano, também depende da turma, ou depende da criança, do que a criança está precisando no momento. Agora, para os pais, ou para a mãe ou pai que está trabalhando com a criança em casa, em home office, então, ou ele pode trabalhar de acordo com a necessidade de seu filho. Veja bem, essa atividade aqui, olha, que é uma percepção visual, a criança vai identificar o que, né? A letra Q. Qual é a letra Q? Qual é a diferença, né, da letra Q da letra O? Porque as crianças têm dificuldade. Tem atividade que vai mostrar a diferença da letra D para a letra B. No caso da letra maiúscula O e Q, tem essa diferença e a criança precisa identificar. No caso da letra D e B, minúscula, aí já é uma outra observação que a gente precisa fazer em outro momento. Não entra nesta apostila. Mas aqui eu fiz essa atividade justamente por ser letra maiúscula, letra de imprensa maiúscula. Então, as crianças costumam ter dificuldade para identificar o Q do O, a letra Q da letra O, por serem muito parecidas e a diferença muito pouca. Esse tipo de atividade é muito bom para a percepção visual das crianças. Aqui embaixo ela vai escrever a letra Q, a letra O e a letra Q. Então, ó, escreva no espaço abaixo a letra O e a letra Q.
ela vai escrever a letra O e a letra Q para ver qual era, perceber, e ela vai ver qual é a diferença da letra O e da letra Q. Que é apenas uma amostra da apostila, do que vem dentro dessa apostila. Lógico, tem mais coisas. Lógico que você pode fazer todas essas atividades alinhadas à BNCC. Você pode elaborar um planejamento alinhado à BNCC com todas as atividades. Mas pensando em que, antes de você apresentar apenas essas atividades na folha, não é? Porque isso aqui a gente está pensando numa escola, numa aula remota, numa atividade que vai para casa. A gente tem que pensar o que eu posso oferecer para a criança para que ela possa ter esse contato com o material concreto antes de chegar nessa folha. Porque se eu estivesse na minha sala de aula, essa folha, ela seria a última coisa que eu levaria para a escola, ou então nem levaria, deixaria a criança construir isso aí. Se fosse o primeiro ano, a criança iria fazendo isso de uma forma diferente, eu iria trabalhar de uma forma diferente, se fosse o segundo ano, de uma forma diferente. Mas hoje nós estamos com uma realidade em que nós precisamos atender algumas especificidades com as quais a proposta é diferente. Então, por isso que eu estou sugerindo, e é por isso que eu elaborei essas atividades, para você, professor, para você, papai, mamãe, que queira executar, ou que queira trabalhar com a sua criança dentro da sua casa. A minha sugestão, se você tiver condições, suponhamos que você elabore uma atividade, mandar as atividades para as crianças. Sugira que ela faça alguma atividade anterior que concretize esse trabalho. Por exemplo, você vai trabalhar com a letra O, com a letra Q, não é? Inclusive na apostila tem essas sugestões para ela procurar alguma coisa na geladeira, por exemplo, que começa com a letra Q, ou na casa dela que começa com a letra Q, ou com a letra O, né? O que ela gosta de comer que começa com a letra O. Então, na apostila tem essas sugestões. Ela não precisa necessariamente fazer tudo num dia só. É só você organizar. Por exemplo, hoje, num dia, ela vai procurar na casa dela o que tem no quarto dela ou nos brinquedos da criança. O que tem, quais são os brinquedos que ela tem que comecem com a letra A. O objeto da escola que começa com a letra A. Ou o que tem na casa dela que comece com a letra A. Aí ela vai observar e vai reunir aquilo tudo. E ela vai escrever do jeito dela, não é? Do jeito que ela souber. Então, a partir daí, você vai pedir para ela escrever a letra A, você vai apresentar a letra A, não é? E que tal você, ao trabalhar com essa apostila, já mandar para a criança um alfabeto móvel? Ou que seja um alfabeto móvel que você possa, que ela possa manusear e não se danificar. Ou sugerir aos pais que trabalhem, que façam lá na casa deles com tampinha de garrafa um alfabeto móvel. Ou você mesmo elaborar um alfabeto móvel para cada criança, imprimir um alfabeto móvel e mandar para que eles recortem, pedir os pais para passar uma fita crepe, um durex. Ah, mas meus pais são carentes, não têm condições. Mas a minha sugestão de sempre é, se você estivesse na sala de aula, você faria com material que a sua secretaria ou com o seu município fornece. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o material e vamos... Porque se você manda o durex, é um material que precisa de uma certa habilidade para fazer. Então, é melhor você fazer em casa, já que nós estamos trabalhando em casa. Então, isso, eu penso o seguinte, eu faria isso. Faria já a folha, imprimir a folha e já passaria, né, ou durex, ou que seja aquele material que é um contact, não é? Que chega em casa, lá você só pede para o pai ou a mãe, um familiar cortar a letra do alfabeto
e colocar no envelope para a criança poder trabalhar. Então, hoje ela vai trabalhar com a letra A, amanhã ela vai trabalhar com a letra B, não é? Quer dizer, não precisa ser necessariamente amanhã, assim, mas ela vai trabalhar com a letra A, então ela fica uma semana trabalhando com a letra A. Aí ela fica uma semana trabalhando com a letra B, mas aí ela vai trabalhar como? Várias atividades, inclusive na apostila tem as sugestões. Por exemplo, procurar objeto, um dia que começa com a letra A, ela vai fazer uma relação, né, uma lista dos objetos que ela encontrou do jeito dela. Ela pode desenhar, no caso de criança de 5 anos. Às vezes a criança fez o primeiro ano, ela pode escrever do jeito dela, porque ela vai realmente escrever do jeito que ela percebe a palavra, ou ela fala a palavra, não é? E depois, à medida que pode representar isso por meio de desenho, o que ela escreveu, o que ela achou. O importante é ela perceber que todos esses objetos começam com a letra que ela está trabalhando, que ela está aprendendo a escrever e aí identificando que é a letra A, ou que seja a letra B, D, não importa qual seja a letra. Mas nós precisamos fazer com que ela perceba que não só objeto, como as placas, quando ela chega na porta da casa dela, ou lá na rua, onde ela quer que ela esteja, ela começa a perceber que, olha, a letra H do hotel, olha, a letra B do bar, não é? Ela perceba isso, nome das pessoas que moram na sua casa, enfim, várias atividades com as quais as crianças possam ter contato com a letra, com a inicial da letra. Isso aí nós estamos falando apenas de letras iniciais e letras do alfabeto para a criança identificar e escrever, tá bom? Então, essa apostila, ela já está lá na Hotmart. Para você, se você quiser adquirir essa apostila, você pode acessar o link aqui embaixo e adquirir essa apostila, ok? Eu tenho certeza que vai ajudar o seu trabalho, que vai ajudar você na elaboração das suas atividades. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo com a historinha do João e Maria.